Verdade, né, João? Sim. É difícil de lembrar, né? Pôr para gravar esse negócio, não sei por quê. Verdade. Então vamos lá, a gente está no capítulo 16, né? Cujo título é Débito Aliviado. Então vejam aí, né? Parece que todo o livro, a primeira metade, fala dos estacionamentos posteriores, né? Como consequência da vida que se levou. E a gente sabe que mesmo para as pessoas que estão dentro da mansão, a coisa não é fácil, né? E o que elas sofreram antes, do lado de fora da mansão, para entrar na mansão, foi algo muito significativo. E olha que a Laudemira está nessa há 5 séculos. Ela desencarna e vai para a região inferior, sofre. E a gente tem que lembrar que o processo de dor psicológico é tão significativo que as pessoas ficam... O que vai? Você vai dialogar com não consegue nem conversar, né? E olha que tem gente do lado de fora da mansão que está há séculos do lado de fora e não consegue entrar. Mas depois a gente viu o caso, né, de pessoas reencarnadas que, olha, o teu plano é esse, falhou no plano, falhou gravemente no plano, fez o que não era para ser feito. Então recebe uma carga e tenta subir com a carga. Vai aí, agora você sobe com a carga. Você vai resgatar débito dessa vida mesmo. O outro estava se afundando, olha, e teve um arrependimento, pelo menos parou de, né? Pelo menos parou de aumentar o grau de dívida milenar. Aí o outro caso, né, é daquele que teve uma interrupção, estava se desviando, olha, e para evitar algo gravíssimo, não. Vamos interromper essa sua prova, depois você continua. Na próxima você continua. E agora, o débito aliviado. Parece que tudo isso foi escrito para chegar nesse capítulo aqui, que é o que, digamos assim, a gente tem que buscar, né? Aliviar os débitos. Então, vamos lá. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Então, olha só como é que já começa o adjetivo para alguém que está pagando seus débitos de forma aliviada. Ele é alguém muito fraterno. Naturalmente, não é o espírito puro, mas é muito fraterno, a ponto de ser adjetivado o irmão da fraternidade pura. Vejam que coisa. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo na véspera desse acontecimento, né? Em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Então, a gente, como diz na linguagem popular, está com a faca e o queijo na mão, né? Somos espíritas, estamos frequentando um templo espírita e estamos em todas as condições externas. Os espíritos nos levaram aos templos espíritas, né? Naturalmente, para aliviarmos os nossos débitos, mas é conosco, né? Começa com a fraternidade pura. Ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho, sob o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Então, vejam, uma das atividades dele, naturalmente, talvez nem seja a atividade principal, e a Casa Espírita oferece muitas atividades. Uma das atividades que ele fazia era comentar o Evangelho. Bom, nesse comentário do Evangelho, o que se percebia? O André Luiz, do outro lado, percebia que ele recebia o influxo dos instrutores, os pensamentos dos instrutores, e era a mais pura luz, e ele fazia os comentários do Evangelho recebendo essas energias mentais luminosas dos seus instrutores. Ele assimilava aquelas correntes mentais com docilidade, com confiança, e ainda, o que André Luiz percebeu nele? Pelo jeito dele, pelo semblante,
pela forma de falar, de gesticular, ele era um homem habituado à oração. Vejam que coisa. Quer dizer, quais são as características da fisionomia de alguém, do seu jeito de falar, de ser? Você diz, meu Deus, olha só, com certeza essa pessoa ora muito. Essa pessoa tem por hábito a oração. Vejam que coisa é aí. Aí a gente volta essas qualidades do Adelino Correia para nós, né? Sou eu muito fraterno? Sou eu alguém habituado à oração a ponto de estar registrado na minha forma de ser que eu tenho esse hábito? Consigo assimilar com facilidade, confiança as instruções dos Espíritos iluminados? Falara com mestria, quer dizer, ele falava com habilidade, ele falava com perícia, ele falava com grande saber, né? Quanto tempo ele levou para se tornar um hábito propagador aí do Evangelho, né? Comentar o Evangelho. E ele comentava ali o Evangelho com grande perícia, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Então ele falava de forma muito profunda, a ponto de os próprios espíritos, né, chorarem. André Luiz, alguém que escrevia pelo Chico Xavier, né? Quando o ouvia, ele já está ali no 9º livro, a Ação e Reação é o 9º livro, né? Peraí, são 13 livros. André Luiz lacrimejava, né? Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis. Opa! E aí? Nós estamos na facilidade, porque estamos vendo que a dificuldade da vida é outro motivo pelo qual ele deve ter evoluído bastante. Ele chegou nessa fraternidade pura, né? Ele buscou se dedicar naturalmente às dificuldades da vida, tem um significativo percentual na evolução que ele conquistou para aliviar os seus débitos. Então, vamos lá. Mas o estágio de prova, a que parecia enrendar-se, era mais amplo. Então, não é porque nós estamos tentando ser fraternos de forma significativa, não é porque nós estamos tentando falar do Evangelho, não é porque nós estamos nos habituando à oração, né? Sendo capaz de receber com confiança os espíritos, o pensamento dos espíritos luminosos, que isso vai retirar o débito de vida passada, né? Então, se soma isso à prova, o estágio de prova em que a gente está enredado, em que a gente está emaranhado, em que a gente está comprometido. E ainda, esse estágio, mesmo com o trabalho dele atual, pode ser algo amplo, pode ser algo significativo. Bom, e no caso dele? Adelino revela longa faixa de eczema na pele à mostra, né? Quer dizer, uma doença inflamatória da pele, às vezes com uma vesícula, alguma bolha assim. E não era assim, eu tenho um eczema aqui perto da orelha. Não, uma faixa grande do corpo dele tem essa doença inflamatória de pele, às vezes com algumas bolsas de água assim. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, né? Então, além de tudo, placa vermelha no rosto, na cabeça, nos ouvidos, né? Sobre os quais se formavam diminutas vesículas de sangue. Ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, quer dizer, fendidas, evidenciando uma afecção, uma perturbação cutânea largamente cronificada, quer dizer, já é um problema antigo dele. É algo grave, é algo agudo. E se na cabeça está assim, no rosto está assim, na orelha está assim, a outra parte do corpo parece tudo meio cortado,
Né? Então, isso faz parte da prova dele. Além disso, acanhado e tristônio indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Quer dizer, além do processo físico, o que a gente vê? Também ele estava com sofrimento psicológico, né? A ponto de deixá-lo acanhado, algo tristônio, indicava que em casa, naturalmente, ou em casa e no trabalho, ele tem problemas. Ele tem tormentos que muitas vezes dominam o seu raciocínio. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. Né? Então, tem os problemas, tem, mas tem lucidez. O espírito é brilhante, o corpo é doente, tem dificuldades psicológicas a ponto de ficar acanhado e tristônio, mas não desesperado, mas não revoltado. Pode fazer um evangelho de uma forma bastante competente a ponto de fazer com que espíritos desencarnados, né, e encarnados estejam a chorar, porque ele fala com muita profundidade. Mas os problemas não levam a desespero, enfim. Ele se mantém lúcido e se mantém humilde, apesar das dificuldades. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Né? Vários amigos o auxiliando, vários amigos aprendendo com ele. Né? Pessoas que eram trazidas às casas espírita ali, recebem um atendimento na reunião mediúnica e depois vai para onde? Já melhorou, passou aqui pela reunião mediúnica, uma sessão, 3 sessões, foi suficiente, 5 sessões foi suficiente, depois ficou na casa, está fazendo o quê? Já está melhor? Vai escutar o Adelino. Né? Doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões e falou-lhe afetuosa. Quer dizer, então, era uma senhora também muito doce, que se abeirou de Silas, de André Luiz. André Luiz ela está conhecendo agora, mas ela veio, então, naturalmente, conversar com Silas. E ela era da intimidade. Ela era alguém do círculo íntimo de Adelino. E já conhecia Silas, porque chamou Silas assistente amigo. Então, já conhecia Silas. Assistente amigo, venho. Então, não é a primeira vez que Silas vai ali naquele centro espírita. Né? Assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Então, a própria doença dele, ao longo do tempo, tem altos e baixos. Tem altos e baixos. E nessa fase em que ele está mais incomodado com a própria pele, com o próprio eczema, com as bolsas de sangue, né? Com a dor. Tem dor desse eczema, né? E uma amiga íntima espiritual dele vem pedir para Silas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Merece de quem? Todos nós. Todos nós. Silas está falando, então, de quantos espíritos do outro lado? Silas está falando de quantos espíritos do outro lado? Percebe a coisa? De uns 200? De uns 300? De uns 500 espíritos? Todos eles têm que ajudar o Adelino.
Por que pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas necessidades próprias? Acrescentou a anciã comovida. Comovida. E o Silas, tendo falado isso, ela continuou o diálogo. Não freou o diálogo, né? Não, ele pensa nos outros antes de pensar em si. O assistente de Druso, Silas, prosseguiu com carinho. Então vejam aí, né? Ela era íntima dele. Está há quanto tempo acompanhando ele? Há quanto tempo ele é espírita? Está acompanhando ele há 10 anos? Há 20? São 500 espíritos auxiliando ele há 30 anos? Percebe a coisa? É assim que a coisa funciona. Porque ele é dedicado. O assessor de Druso, ou seja, Silas, prosseguiu com carinho. Não, você não está sabendo, mas 2 médicos, então o Silas está sabendo. Está sabendo qual é o problema e já sabe qual a solução está sendo aplicada. 2 médicos, 2 de nossos médicos, 2 de nossos médicos. E quantos médicos tem? Lembra lá no livro Nosso Lar? Só o Lísias cuida de 80 pessoas que estão hospitalizadas. 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. Não, fique tranquila. Eu vou comunicar a você o que já está sendo feito há algum tempo. Quando ele está em casa e ele vai dormir, 2 médicos espirituais o vêm assistindo com muita atenção, com muito carinho. E afagando-lhe a cabeça, disse a ela: esteja tranquila, Correia em breve estará plenamente restaurado. Não, o pessoal aqui, quando ele vai dormir, 2 médicos, não é só um, não. Já estão há muito tempo cuidando dele. Em breve, ele não vai ter nada. Ou vai ser bem pouca coisa. Ele vai estar plenamente restaurado. Em breve. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes. Aí a gente lembra do livro Missionários da Luz, lembra? Somos nós, os encarnados, que fazemos as tarefas todas separadas. Não, agora é a reunião mediúnica. Não, agora é a sessão de desobsessão. Não, agora é o passe. Não, agora é o estudo. Mas os espíritos no plano espiritual é o que necessitar na hora que aparecer aquela dificuldade. Lembram? Lembra do livro Missionários? Então, aqui, ó, ele está lá fazendo a palestra, o estudo. Mas, ele está lá fazendo o estudo, mas alguém está sendo desobsediado ali, alguém está tomando passe acular, né? Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Ele não era alguém que estava ali muito nervoso fazendo aquele trabalho, né? Ele tinha humildade, então ele já está fazendo há muito tempo, ele está com uma segurança na forma que ele se conduz. E isso chama atenção. Cercado pelas vibrações radiantes de seus pensamentos, dele próprio, de Adelino, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Então já tem o perispírito brilhante, né? Você vê o corpo, eczema, né? Placas vermelhas, uma doença inflamatória com vesículas de sangue no rosto, na cabeça, nos ouvidos, a pele para baixo, tudo cortado
e é algo incomodatício para ele, ele sente dor daquilo e agora, nesse momento, está um pouco pior. Mas o perispírito dele é a mais pura luz, né? Ele era um companheiro luminoso. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu-nos simpático rapaz, igualmente já desenfaixado. Já desenfaixado da matéria física. Então, a velhinha foi, ela estava preocupada com ele, né? Mas já veio algum outro. Amanhã vence o nosso prazo para entregar a chave do Florianópolis. Quando tiver alguém falando aí, gente, aí cortem o áudio. Thaís, corta o seu áudio, por gentileza. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Então, vamos lá. Peço vênia, peço permissão, peço licença para solicitar-lhe um valioso favor, um valioso obséquio, uma valiosa gentileza. Fale sem receio. Então, é o segundo espírito que vem perguntar para ele, para Silas, e naturalmente ele vai se referir então a Adelino. E lá atrás falou que todos eles eram devedores, né, de Adelino. Ele merecia especial carinho de todos os espíritos daquela casa espírita e outros, de outros lugares. Porque o Silas não é naquela casa, ele vem ali, mas ele é trabalhador da Mansão Paz. E a gente também já presume, então, que Adelino veio de lá. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos. Então, ele está emocionado. Ele está emocionado. Isso fala mais do que ele vai dizer. A emoção dele, significativa desse espírito, fala mais do que as palavras. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descuida-se das suas próprias necessidades. Descuida-se das próprias necessidades. Aí pergunta, tem filho? Sim. Mas o descuidar das próprias necessidades implica também um descuidado das necessidades do filho? Não. 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 Percebe a coisa como é que é? Os filhos recebem o que tem que receber. Mas, se alguém veio lá na frente pedir alguma coisa, ele diz assim, olha, eu tenho aqui 5 pães. Como são 4 filhos, eu vou dar o meu. Eu vou beber água, eu vou beber café. Mas eu vou dar o meu. Né? Porque lembra, quem dava mais é o óbolo da viúva. A condição de viuvez permite mais doação. Né? Os filhos já foram, o marido faleceu. Então, essa condição permite a pessoa mais doar, mas a gente não pode, estando casado, estando com filhos, fazer doação a ponto de tornar a família um grupo que necessita de um apoio social. Não pode também, né? Pelo amparo que ele oferece constantemente, a minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que ele seja favorecido. Ora, então não é mais ou menos constante aquelas pessoas que vêm à nossa casa pedir isso, pedir aquilo outro? Hã? Ele está ali, é alguém só? Nem pensar. Nem pensar. Puxa, esse cara vem aqui toda semana. Aí alguém sem esclarecimento do espiritismo. Poxa, mas esse cara vem todo dia aqui. Esse cara vem toda semana aqui. Está muito cego da cabeça, né? Sem luz nenhuma.
Porque você tem que dizer, ainda bem que essa pessoa vem constantemente aqui e eu tenho a chance de ressarcir débitos com ela de vida pregressa e ainda agindo de forma cortês com ela, agindo de forma amorosa e a atendendo, eu alivio meus débitos, eu construo uma amizade não só com ele, mas com uma equipe espiritual. Porque depois vai vir um espírito que é parente dele pedir para alguém que está no lugar de Silas para nos apoiar numa dificuldade. Não é que a gente está querendo fazer o bem para a gente, não é isso. É porque nós passamos a representar o interesse de um grupo inteiro e não o nosso interesse. Mas como eu sou do grupo, eu recebo, mas não é por mim que eu faço. É por todos que eu represento. Deu para entender a coisa? Inclusive de desencarnados que nós nem conhecemos, ou que conhecemos e nesse momento não nos lembramos, mas que o estudo nos permite incluí-los no grupo, no raciocínio. Então, pelo amparo constante que ele oferece à minha mãe pobre, eu insisto no apoio, agora financeiro. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas da minha genitora viúva, então veio uma mulher, né, viúva, em dificuldade, e ela vem com frequência, em grande penúria, em grande miséria, em grande pobreza, para atender o tratamento de 2 dos meus manos enfermos. Então, ela teve vários filhos, um já desencarnou, né? E tem 2 filhos doentes, e ela tem grande dificuldade econômica. E ela vem pedir a quem dá. Se for na casa de um ricaço, não recebe. Mas também o ricaço fica fora do grupo e necessita de auxílio. Procurei-o em lágrimas, o espírito, né? Procurei-o em lágrimas. Então, dessa vez não foi ela que foi, digamos assim, lá ainda. Mas, naturalmente, como ela vai receber atendimento estando encarnada, ela vai lá. Mas o espírito veio antes, em lágrima, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse. Ora, e protegendo é protegido. Aí ela está vindo ali, está a 100 metros da casa, 200 metros da casa. Aí já vem um espírito de bom para melhor me influenciar para eu doar aquilo que a pessoa que vai pedir necessita. Né? E sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos. Não, aí nesse caso, ó, visitou-nos a casa. Aí ele foi lá. Então já é alguém mais íntimo ainda. Não é uma pessoa que vem pedir. Ele vai com alguma frequência lá também, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Né? Porque tem algumas pessoas que não conseguem caminhar tanto. Vai sair como? Lá do Noroeste andando, com a idade que tem, com a debilidade física que possui, para receber alguma coisa aí no Cidade Jardim, no Chácara Cachoeira. Não vai. Então, em alguns casos, tem que ir lá. O meu assistente, lembra que ele tá chorando. Meu assistente, rogo-lhe, por amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto auxilia. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Novamente, o Silas já está a par dos atendimentos que ele tem recebido. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo, para a proteção de si mesmo. Ele não tinha uma rede fraternal, mas ele teceu essa rede para si. Qual é o tamanho da rede? Qual é a qualidade da linha?
depende da qualidade do nosso trabalho. Incumbem-se alguns amigos, certo? Incumbem-se alguns amigos. Muitos amigos. De supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. Aí eu lembro, né? Em janeiro, fui num sindicato, aí o sindicato já me conhece. Falou assim, eu vou pagar a matrícula desses 5 alunos. Foi lá na escola. Qual é o Pix da escola? Fui no sindicato, o presidente do sindicato foi transferir agora. Mas é o dinheiro que eu tenho, não tenho mais. Aí sai falando com um monte de gente. E outras pessoas fazendo a mesma coisa. Aí vai alguém que assumiu um cargo público muito alto. Não, eu vou pagar a primeira mensalidade. Está chegando fevereiro. E o pessoal, assim, com café, meu Deus, está chegando fevereiro, meu Deus, está chegando fevereiro. Calma, fica tranquilo. A gente tem muitos amigos para nos trazer os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que se dedicou. Aí aparece um empresário que ficou sabendo do nosso trabalho e ele diz assim, olha, quanto é que está faltando para pagar a anuidade da escola toda? Incluindo as apostilas, incluindo tudo aí, desses alunos todos aí, esses 5 alunos carentes. Ah, está faltando 40 mil. Mas você não vai dar o dinheiro para a gente, viu, empresário? Você vai pagar direto para a escola porque a gente não recebe dinheiro. A gente prefere não receber recurso nenhum. Então, vê lá com a escola quanto que é para eu pagar tudo de uma vez, com desconto. A escola é desse 38, 37,5. Me diz o Pix, vou pagar agora. Assim que funciona. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados, né? Então, calma. Essa luta material vai se harmonizar e nessa harmonia ele vai ficar bem. Porque há mérito e muitos estão empenhados em trazer recursos indispensáveis. 2 médicos o vêm assistindo atenciosamente, talvez todo dia quando ele dorme, a ponto de levar a doença a quase nada, porque na linguagem literal do livro é plenamente restaurado. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a ser estudado. O quê? O serviço espontâneo. Olha esse adjetivo. Espontâneo. Numa defesa dele afetuosa. Era um tema de amizade. Era um tema de gratidão. Podia ser escrito um livro sobre isso, não só um capítulo. Podia escrever um livro sobre isso. Era algo que precisava de um estudo. Serviço espontâneo, defendendo ele de forma afetuosa. Disse-ia, observou Hilário intrigado. Posso dizer, Hilário, Silas, eu posso falar que todos os tarefeiros nessa casa, que estão aí trabalhando, esses 500 espíritos que estão aqui trabalhando nessa casa espírita, são devedores do irmão sob nossa vista? Hilário já foi no âmago da questão, né?
todos esses tarefeiros dessa casa espírita são devedores dele? Sim. Sim, são. Todos eles. Sem exceção. Todos eles. Aprovou Silas pacientemente. Os créditos de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos que ainda está preso. Né? O problema de pele, o problema financeiro, né? Os problemas no lar, porque ele está algo acanhado, tristonho, mas não está desesperado. Tem problemas, mas ele faz o estudo com qualidade. Naturalmente se prepara. Então, os créditos dele são enormes. Apesar de, né, chegar aqui com dívida. Né? Ainda está preso às dívidas. Cultiva, no entanto, olha esse verbo. Quer dizer, há quanto tempo ele é um agricultor? Há quanto tempo ele está cultivando? Cultivando o quê? A aventura de substancializar, a aventura de concretizar. Concretizar o quê? A fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Ora, então, ele está concretizando nas outras cabeças, nas outras mentes, o conhecimento do espiritismo. Né? A fé clara e consoladora da doutrina espírita. Por isso, ele tem larga soma de reconhecimento. Ele atende às necessidades. Atende uma mãe que ela está em grande penúria, tem 2 filhos doentes, né? Faz outras coisas, tem o lar para atender, tem o trabalho, mas o trabalho significativo que ele faz é nas mentes dos outros, trazendo um conhecimento do espiritismo e a fé esclarecida do espiritismo. Por isso, ele tem larga soma de reconhecimento. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor. Então, eles foram ali, mas Silas falou para ele, vamos trabalhar, parar de conversar, vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar. Até que você tenha um contato mais amplo com o Adelino, cuja existência atual se desdobrava sobre os auspícios, sobre a proteção da mansão que nos patrocinava os estudos. Então, ele é alguém que é da mansão, que veio da mansão. Então, ele continua recebendo o auxílio da mansão, porque a mansão tem por tarefa primordial fazer com que a reencarnação dele vingue, seja positiva, para que ele não volte mais para lá. Não é isso? É isso. Então, de onde nós viemos? Será que eu vim de uma colônia boa ou de uma colônia ruim? Não importa. Não importa. Tem um planejamento e nós não estamos sós nesse planejamento. Tem muito espírito que são melhores do que nós que estão aqui. Ó. Faz isso, faz aquilo. Isso não. Isso não. Se afasta disso. Isso sim, vai em frente. Isso não. Porque eles querem que a nossa reencarnação funcione. Tem um planejamento de trabalho que vai trazer benefícios para nós próprios. Saudando o débito. Sim, pois não. Oi, a Juliana quer falar, Juliana? Eu só ia fazer uma observação. Pode falar. Que eu tenho visto que muitas das reencarnações que eles estão ali ajudando, elas vêm dessas casas de auxílio, né? Que são justamente para isso. Inclusive, eu estou começando estou estudando aqui e estou fazendo os livros que eu não li anteriormente, eu estou no Obreiros do Bem, e ele fala também da Casa Transitória de Irmão Fabiano.
Então, assim, pelo que eu estou vendo, tem muitas dessas casas. Então, né, doce ilusão achar que, né, eu vou para nosso lar. Já é muita coisa. Você já ter, digamos assim, amigos nessas casas, porque são muitas, pelo que eu estou percebendo. Não é só uma ali, uma aqui. Então, e pessoas que têm grandes méritos, por exemplo, como esse Adelino, ligado à Mansão Paz, né? Poderia ele, às vezes, estar ligado em outra casa. Não, ele está lá na Mansão Paz. Sim, veio da Mansão Paz, recebe auxílio constantemente da Mansão Paz, né? Desde criança, desde que nasceu, recebe auxílio da Mansão Paz. E quantos anos ele tem? Não fala o livro, mas pela postura dele, talvez 40, 50, 60 anos, durante todos esses anos recebendo auxílio dos espíritos da Mansão Paz. E como disse a Juliana, também não importa saber qual local ele veio, porque todas as outras mansões estão fazendo a mesma coisa. Verdade, verdade. A Simone ia falar alguma coisa. Não, pegando esse gancho aí, a gente vê, né, que a necessidade do trabalho, da gente servir, né, nós temos que nos colocar nessa posição de serviço mesmo, né, seja aqui ou seja lá, né, para onde for que a gente vá, né, é um serviço contínuo, e que tudo é planejado, não está solto, não está perdido, não está sem rumo, né, Sim. tudo muito, a gente vê por aí, por essas explicações, né? Tudo muito organizado, tem um amparo, tem questões de merecimento, tem a própria lei de causa e efeito ali, né? Tudo junto e organizado, quer dizer, ninguém está desamparado, até para, assim, investir no serviço, né? Para pensar, não, eu vou me envolver, né, num trabalho aí legal, num trabalho que, mas aí você passa a não acreditar no trabalho, e como é que é? Mas as coisas não estão tão soltas, não é só você sozinho no trabalho, né? Tem todo é bom a gente ter essa noção. Para mim, pelo menos, me conforta bastante, é muito bom isso, essa ideia, né? De ver como as coisas se organizam, como tem um planejamento, e cabe a gente fazer a nossa parte, né? Cada um o seu pedacinho, né? Sim, temos que fazer a nossa parte e realmente por ela, que não pode ser uma coisa simples, a gente efetivamente tem que suar, a gente realmente tem que ter uma dedicação, né? Mas não é ansiedade, quer dizer, a gente não acorda esbaforido, não acorda esbaforido com pressa e está fazendo uma coisa pensando em outra, não tem nada a ver. Mas a gente tem que ser muito dedicado, a gente tem que ir com harmonia, mas é constante trabalho, tem que suar realmente, porque aí o mérito é construível. Aí a rede de proteção se forma pelo suor no dia a dia. Sim, verdade. Vamos fazer a nossa parte. Eu queria uma pergunta. Pode falar, Stefane. Esse trabalho que a gente elabora aqui, que eu faço, que as pessoas fazem, nós vamos levar marcado no nosso perispírito, nós vamos conseguir dar continuidade ou depende? Você fala dar continuidade depois que a gente voltar para o plano espiritual? Isso. Sim, com certeza, né? Com certeza. Outros espíritos que vieram antes de nós, que trabalharam na área de estudo, por exemplo, né? Continuam lá do outro lado trabalhando na área de estudo. Eurípedes, ele atendia e dava aula para crianças. Então, a gente, de certa forma, continua o trabalho que ele fez aqui. Então, a gente dele recebe ajuda. Assim como da gente voltando para lá, vamos também auxiliar no mesmo sentido. Né? Mas isso não impede da gente ir crescendo em outros ramos, porque, como diz Paulo, né, nós temos que ter plena ciência de todas as coisas, e um dia a gente terá. Mas lembra aqui, mais para trás, no capítulo lá que fala a respeito do templo e do parlatório, realizando orações para Bezerra de Menezes, para a Santa Teresinha de Lisieux e outros,
tem uma rede de trabalhadores junto com essas pessoas que se destacaram, que eles continuam a atender. Continuam a atender nas coisas que eles antes atendiam. Beleza? Então, a gente também, lá do outro lado, vai trabalhar muito. Ô, João, a gente não pode pensar que a gente vai descansar, né? Não, não vai descansar. Vamos ter que para que trabalhar mais. descansar? Né? Na verdade, para que descansar assim, né, gente? Claro, guardando as nossas necessidades. As proporções. Mas para que descansar? No sentido de quanto mais você se envolve no bem, você está sendo alimentado também energeticamente. Você está recebendo muito amparo, nesses amparos aqui que a gente está vendo, né? Até a própria saúde. Né? Sim. Própria saúde, exato. E tem as sementinhas, né, João? Nem de Eurípides Barçanufo, hoje tem lá em Palmelo uma escola espírita, que foi um aluno dele, que construiu na cidade, uma cidade crescendo em volta de um centro espírita, e tem 94 crianças já. Então, é um trabalho que alguma criança, no dia de amanhã, também vai continuar. Então, lança-se as sementes, né? Sim, aí o Eurípides é o aluno dele, né? Está desencarnado, mas ele vai influenciar, ele vai ajudar, ele vai mandar alguém que o represente de forma adequada para fazer funcionar. Então, devagarinho, a gente vai fazer essa mesma trajetória, né? Todos nós, sem exceção. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, acercamo-nos dele. Então, vê, é uma pessoa simpática, né? Aí já chama para perto, a fim de ofertar-lhe de algum modo o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Então, vê, é um centro espírita algo pequeno, porque a gente não vê muito a pessoa que fez a palestra dar o passe, né? Mas aqui não, ele fez o estudo e ele está dando o passe. E aí, André Luiz, que acabou de conhecer, mesmo assim já consegue trabalhar no passe junto com ele. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito com Adelino, nos sentíamos prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. Então, ele se tornou, né, alguém muito bondoso. E, naturalmente, a dificuldade da vida teve um peso significativo para que ele fosse alguém com uma bondade radiante. A doença que ele teve foi algo que fez com que ele se tornasse humilde, bondoso. Se não tivesse a doença, talvez, né? Se não tivesse a dificuldade econômica, talvez não tivesse esse estado psicológico tão, digamos assim, maravilhoso, vou botar esse adjetivo, que André Luiz acabou de chegar e já consegue trabalhar ali no passe com ele. A abnegação em toda parte. A explicação está aí, ó. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno da luz. Então, ele está falando, André Luiz, que escreveu pelo Chico Xavier, convidado por Emmanuel, né? Já no 9º livro. Não. A abnegação do Adelino, pelo amor de Deus, faz com que nós gravitemos em torno dele. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamos-lo ao reduto doméstico. Esperavam no limiar, né, na porta, a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 anos. Então, ela tem 65, o Adelino tem quanto? 45, às vezes a mãe tem um filho com 20 anos, por aí, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Silas deu-se pressa a nola apresentar, explicando. É nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga, a tutelar-lhe a existência. Então, ele está morando com a mãe, ou a mãe está morando com ele. Aí, qual foi o planejamento da mãe?
De onde vem essa mãe? Ela é da Mansão Paz ou ela não é da Mansão Paz? Ela é de alguém de uma colônia espiritual mais alta? Porque o planejamento dela tem que se entrelaçar com o dele. Né? Porque ela o está tutelando na existência. Vamos ver? O planejamento dela se entrelaça, porque os nossos planejamentos se entrelaçam. De onde ela vem? Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava atenção, meu colega indagou. Adelino não é casado? Assim, ele não é jovem. Tem aí 40 e tantos anos? 40 anos? Já que a mãe tem 60? Ele é maduro. Ele não se casou? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. Então, ele tem 40 anos. Vamos supor, o livro não fala. Foi casado? É casado ainda. Cadê a esposa? Não está em casa. Quando saiu de casa? Quando ele tinha 35 anos? Complicado, né? Por isso que a mãe veio, porque ele ficou só? A mãe morava ali perto, então? A mãe já era viúva? Cadê o pai? Cadê os irmãos? Já eram todos maiores? Percebe as perguntas que a gente pode ir fazendo? Mas a mãe veio parar ali. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa discrição. Então, veja. Né? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. Aí, então, o André Luiz e o Hilário, opa, tem uma prova aqui. Vamos respeitá-la. Discrição. Não pergunta mais nada. Se o Silas quiser falar agora, ele é com ele, para o nosso esclarecimento, já que a gente tem o objetivo de escrever um livro para o esclarecimento dos espíritas lá na Terra, para contribuir com a regeneração do mundo. Mas, nesse momento, respeitosa descrição, não pergunta mais nada. Se o Silas quiser falar, ele fala. E enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada, alinhavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Então tá lá a gurizada. A mãe foi sem a gurizada? A mãe foi sem as crianças? São 3 crianças, 3 camas, 3 crianças. Loura menina de seus 9 a 10 anos, presumíveis, ao lado de 2 petizes, né? Dois mais novinhos ainda. Recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Gostei aí dessa analogia, né? Então, a menina era loira, de 9 a 10 anos, presumíveis. E os 2 irmãozinhos eram bem pequenininhos ainda, né? Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca viva, o assistente informou, né? Então, a menina parecia ser bonita, né? Esta é Marisa, a filha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Quer dizer, a mãe foi embora, deixando o pai com os filhos. 6 anos, foi embora. Ou será que esses 2 não são filhos? Foram adotados? Designando em seguida os 2 meninos, aduziu. E estes pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados, 2 abandonados, que Adelino abraçou por filhos do coração. Sim. Então foram abandonados, talvez, lá na porta da casa dele. Né? Então, vem. Quem é a mãe
que abandona uma criança numa casa. Sim, naturalmente, a juventude, mas não é isso que a gente está pensando. A gente está pensando que alguém que abandonou uma criança, ou duas, ou são duas mães distintas, sabe onde vai deixar. Quer dizer, então Adelino já é conhecido pela sua simpatia, pela sua fraternidade, pelo seu bom coração, porque as crianças abandonadas foram dadas a ele. Foram dadas como? Olha, cuida aqui do meu filho, eu não tenho condição de cuidar. Foi deixada na casa dele, a criançada, e a mãe deixou na porta, bateu e correu. Como foi isso aí? Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que, de certo, enxameavam a existência do chefe da casa, as aflições ocultas que enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito, em reverente expectativa. Está vivendo as provas, né? Ali ele, 3 crianças, talvez, olha, mãe, chegou um dia que ele disse, mãe, a minha esposa foi embora. E eu estou com 3 aqui. Ou ela já morava perto. Você pode me ajudar? E os espíritos respeitando essa prova dele, né? Respeitando. Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando. Porque eles já ficaram numa expectativa, né? Era uma expectativa reverente, mas era uma expectativa. Então, Silas teve que esclarecer. Para exaltar o santificante esforço de um amigo. Então, vejam, a dificuldade que às vezes, meu Deus, aqui nessa minha casa é só um problema, é só problema. Olha como Silas se refere ao que a gente chama de problema. Vou exaltar o santificante esforço. Não é? Quer dizer, a dificuldade é vista como algo que nos santifica pelo quanto nós nos dedicamos naquela causa. Não é assim, né? Estou com problema. Calma. A sua santificação advirá de como você se esforça para suplantar a dificuldade. E ela não é pequena. Ela não vai ser rápida. Porque ele e a mãe tem doença. Ela já tem 60 anos. Ele tem 3 crianças para cuidar. Até que o mais novo de todos os 3 consiga estudar e trabalhar, vai tempo. Vai aí 20 anos. Mas esses 20 anos é o prazo de santificação. Para exaltar o santificante esforço de um amigo a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permite-nos algo dizer a respeito do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado em labor do seu resgate. Opa! Então, o passado próximo dele, o passado recente, foi algo problemático. Mas agora, atualmente, ele vem da Mansão Paz. Então, na vida anterior, ele não fez coisa boa, como a gente já entendeu. Né? Então, na vida anterior, não fez coisa boa. Mas o trabalho atual dele é um trabalho de resgate. Porque o passado próximo da vida anterior dele, qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Então, o Silas parou um pouco, como que eu vou falar? A história do Adelino. Porque ele vem da mansão, eu conheço o Adelino, e eu estou aqui já há anos empenhado em auxiliá-lo, e não sou só eu. A mansão inteira, e não só a mansão agora, essa casa espírita aqui, todos esses tarefeiros,
E mais esses espíritos iluminados aí que vêm de colônias altas falar do evangelho através da boca dele. Todo mundo devedor de Adelino. Mas vamos parar aí, né, gente? Deu tempo, certo? João, A gente perdão. tá igual a novela, a gente tá igual a novela das 7. Para na melhor cena, né? Vai Cena contar dos próximos capítulos. Vai João, contar a vida dele. Sim, pode falar. João, quero pedir desculpas, viu, a você e ao grupo, porque sinceridade apagou da minha mente. Eu estava